Então, hoje eu vou fazer um vídeo em resposta às críticas do Foer ao comunismo empresarial de mercado, né? Eu preferia fazer em um debate do que em um vídeo, que vai ficar apenas a minha opinião. Um debate teria a opinião dele, ele poderia rebater, né? Só que após marcar esse debate com ele voltou atrás, né? Desistiu. Então eu vou gravar as respostas em vídeos, para não ficar sem as respostas, né? Como um vídeo só daria muito trabalho, que foi um debate longo, eu vou responder ponto a ponto o que não ficou claro nas minhas respostas, ou que eu não pude responder devido às minhas condições daquele dia do debate, né? Porque eu tinha tomado remédio antialérgico, sedativo, né? E tinha bebido bastante, né, antes e nem lembrava que teria o debate. Eu acordei com o Vinícius me ligando e falando: ah, vai, o debate vai ser agora, vamos. Aí eu levantei e participei mesmo assim, porque eu já tinha marcado, né? Não quis deixar passar. De qualquer forma, mesmo se eu tivesse em condições ideais para debater, ainda assim eu acho que o debate não deve acabar após uma primeira vez, né? Ainda mais para quem acredita na ética, na argumentação como base para a ética, né? Tanto a ética argumentativa quanto a ética discursiva exigem que se discuta até exaurir os argumentos. E assim, como o debate próprio da academia, né? O debate não deve ocorrer e uma vez só e acabou. O debate deve ocorrer quantas etapas forem necessárias. Senão, isso seria como um jogo de futebol, em que a pessoa marca o primeiro gol e pega a bola e diz que o jogo acabou e diz que ganhou o jogo. Não é assim. Uma argumentação não funciona assim. Então eu vou criar uma playlist aqui no canal com as respostas. Agora eu vou passar aí a primeira parte do vídeo, né, com as respostas. Seguinte, Leandro, tem uma pergunta para ti bem simples, porque eu estava acompanhando o debate desde o início. O que tu define como as empresas serem iguais às empresas dos setores privados? Obviamente elas têm diferenças, não podem ser iguais. A maior diferença seria que não tem um patrão, correto? A grande diferença seria essa. Tá, tudo bem. Então, tendo essa diferença, tu tem que pegar, então, considerar que elas não têm o mesmo sistema de incentivos, porque os lucros não seriam privados, correto? Não, na verdade, isso daí eu sigo bem a posição do Paul Samuelson, né, de que as grandes empresas atuais, no capitalismo atual, elas já são administradas por administradores privados. Os donos nem mesmo pisam na empresa. Os donos são donos de várias empresas e não conhecem, eles ficam lá curtindo a vida deles de bilionário. Sim, mas lá. eles colocam dinheiro, colocam suas preocupações em cima e encontram uma pessoa melhor capacitada do que eles para administrar a empresa para eles, no caso. Então não é uma questão assim, eu estou te perguntando se tem um dono a empresa, não se o administrador é o dono. É uma diferença, eu te perguntei uma coisa, você está me respondendo por outra. Não tem dono. O Estado cria as empresas ou compra e dá autonomia para as empresas funcionarem como as empresas, por exemplo, a empresa SA, ela funciona com um conselho administrativo. Quem é responsável se a empresa falir? Se a empresa falir, ela vai falir como qualquer outra empresa. Tá, mas quem que é o responsável? A própria empresa. Não, mas ela faliu. Quem que é o responsável? Quem arca com os custos, que arca com o problema da empresa? Quem é o responsável? Então, são os ativos da empresa que vão arcar. Tá, A não ser crimes, crimes aí é claro, crime se for atribuído a um administrador, você pode... Aqui, ó, presta atenção. Se tu pega, a empresa faliu, tu liquidou todos os ativos e ficou com uma dívida, quem paga? É isso. A empresa pega
É a empresa que paga. A própria Mas empresa que ela paga. não tem como pagar. É, Já teve a liquidação de todos os ativos. Tu vai fazer o que para pagar? é. Então vamos lá as respostas. A questão, foram duas questões básicas, né? O Foer colocou quem arca com a empresa se ela falir, né? E a outra questão é sobre a empresa que ficou com dívidas, né? Seja na falência, né? Uma liquidação. Então vamos lá. A empresa, ela pode, como eu respondi, a empresa pode liquidar os ativos, pode ter uma seguradora, é outra opção, e não há redução infinito, como foi alegou. Isso eu vou mostrar nos próximos vídeos, né? Outras alternativas são similares aos modelos atuais de empresas limitadas, por exemplo, a Eireli, né? Que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é um formato empresarial em que o empresário não tem seu patrimônio pessoal afetado por dívidas da empresa. Para abrir uma Eireli, é preciso declarar um capital social no mínimo 100 salários mínimos atuais. Então, empregados, fornecedores e credores podem contar com esse valor já pré-estabelecido, caso a empresa venha a falir e deixar alguma dívida. O dono não compromete o seu patrimônio pessoal em caso de endividamento, né, na Eireli. Então, no comunismo empresarial de mercado, podemos usar esse modelo. Os contratantes podem exigir cotas maiores ou menores, né, pode exigir, dependendo do que for usar, pode exigir mais do que 100 salários mínimos, ou alguma empresa pode exigir menos. Isso daí também são modelos de contratos, né? O mesmo vale para empresas limitadas, LTDA, né? Ou as sociedades anônimas. Nelas, os sócios somente respondem pelo total de suas cotas ou ações. Aliás, a sociedade criou a empresa, a pessoa jurídica, justamente com o objetivo de proteger o patrimônio da pessoa física. Então, esse problema que ele vê não é um problema real, porque já existe essa diferenciação entre pessoa jurídica e pessoa física. E a pessoa física, o dono lá, não arca com os custos da empresa. Isso só ocorre na empresa ilimitada, né? Mas a maioria dos modelos já atuais são de empresas limitadas, né? Onde a responsabilidade é limitada e o valor das dívidas é limitado, seja ao capital social da empresa, seja as ações, né? Uma outra possibilidade é a de adoção simples do contrato bilateral. Nesse caso, quem assume os riscos das dívidas são os bancos e demais financiadores ou fornecedores, ou quem mais trate com a empresa, né? Para isso, provavelmente, vão querer uma empresa transparente e que possa demonstrar ser lucrativa e com capacidade de honrar as suas dívidas. Podem exigir conselhos fiscais e auditorias isentas, né? É importante, né, lembrar que as empresas capitalistas nem sempre têm donos para arcar com as dívidas. Isso tem que ser frisado, isso tem que ficar bem claro. Ainda que a empresa tenha dono com responsabilidades ilimitadas, que são a minoria das empresas, ainda assim, os donos não possuem fortunas infinitas. Eles somente pagam com o que tem para pagar. Assim é o processo de falência atual. Ninguém vende seus órgãos, ou sua alma, ou seus filhos para pagar suas dívidas. E tendo em vista que quando uma empresa vai à falência, a tendência é que a fortuna do dono já tenha reduzido, né? Já tenha sido reduzida.
De outra forma, é apenas uma liquidação de uma empresa sem dívidas. Nesse caso, não há necessidade de um responsável. A maioria das respostas que eu estou estudando aqui, já estão no livro Comunismo Empresarial de Mercado, que eu vou deixar o link aí para vocês. Outras respostas que eu também já estou dando aqui, estou antecipando aqui, virão no próximo livro. Por isso também foi importante o debate, também, algumas críticas que eu vou poder utilizar no próximo livro. E assim são os debates que eu participo. Eu busco sempre a crítica para poder melhorar. Assim é que funciona a argumentação que o Habermas trata, que o Hoppe trata. Então não há por que evitar debates. Qualquer pessoa que quiser debater comigo, é só entrar em contato.